Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal do Desafiando Concursos. Bom, vamos iniciar agora a nossa quarta aula acerca da lei orgânica do município. Vamos começar acerca da competência privativa da Câmara, o artigo 9º da sua lei orgânica. Bom, para você que está chegando agora, saiba que todas as aulas do YouTube, elas são gratuitas, tá? Vou estar aqui sempre. Coloco uma aula gratuita. O que eu estou fazendo, como muitos já sabem, é vendendo os materiais, esses slides. Não é obrigatório, é mesmo se você quiser, tá? Esses slides eu estou vendendo pelo valor único de R$ 10. Então, por exemplo, nossa, fechou todo o material com 500 slides, por exemplo. Tudo pelo valor de R$ 10. Foi o mesmo com Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, se não me falha a memória, nós fechamos com 400 slides, mais ou menos, porque teve agora o material de alteração. Ou seja, tudo por um valor único de R$ 10, só mesmo para me ajudar aqui no canal. Então, se você ainda não adquiriu, basta colocar aqui nos comentários. Eu quero, porque eu lhe informo as informações certinhas, contatos, tudo certinho, tá bom? Mas lembrando, não é obrigatório, só mesmo se você quiser até mesmo contribuir aqui com o canal, tá bom? Vem comigo. Artigo 9º. Pessoal, falamos muito nas últimas aulas acerca de competência. Vamos aqui dar uma breve resumidinha do que nós falamos. Competência. Se eu falo que uma pessoa, um ente federativo, algum órgão, não importa, órgão, é competente, ele possui o quê? Uma certa autonomia, ok? Se ele é competente para tratar de algo, aí você pode pensar, poxa, Rebeca, eu sempre vejo nas legislações que quando fala de competência tem muita coisa envolvida, né? É muito verbo. Porque se eu tenho uma competência, eu tenho uma ação, aí tem verbo disso, daquilo, daquilo outro. Como que eu vou gravar isso na hora da minha prova? Gente, eu sempre uso uma técnica que eu costumo fazer muito, sabe aonde? Lá em direito penal. Verbo. E quando você fala dos crimes, você fala de quê? Verbo. É ou não é? Aqui, vocês, se eu tenho uma competência, eu vou agir de acordo com aquela minha competência. Certo ou errado? Certo. Então, na hora da minha prova, como que eu vou lembrar se me perguntar qual que é a competência da Câmara? Eu vou lembrar dos verbos. Quer ver? Vem comigo. Artigo 9º. A Câmara compete privativamente. Peraí. Privativamente. O que significa dizer isso? Compete só a Câmara fazer isso. É privativo da Câmara, ok? Dentre outras, as seguintes atribuições. Então, faz uma junção. Eu tenho uma Câmara. A Câmara possui competências. Essas competências são atribuições conferidas à Câmara. Por exemplo, se uma pessoa fala assim para mim, Rebeca, isso aqui é sua competência a fazer. Eu sei que aquilo diz respeito à minha função. São atribuições inerentes à minha pessoa. Eu tenho que fazer. Entenderam? Inciso 1. Primeira competência da Câmara. Primeira atribuição. Eleger. Quem elege, elege a alguém ou a alguma coisa. Primeiro ponto. Ele vai eleger a sua mesa, bem como destituí-la na forma regimental, ou seja, respeitando o regimento. Se ela pode eleger, ela também pode destituir, ok? Inciso 2. Compete também à Câmara elaborar o seu regimento interno. Quem elabora, elabora alguma coisa. Nesse caso aqui, a Câmara vai elaborar o seu regimento interno. 3. Organizar. Quem organiza, organiza alguma coisa. O que ele vai organizar aqui? Os seus serviços administrativos. Os seus serviços administrativos, ele que vai organizar. 4. Rapidinho, não confundam aqui que nós falamos na última aula lá do Poder Executivo. Não confundam aqui. Por quê?
Porque o inciso, ele foi bem coerente ao falar que compete à Câmara organizar os seus próprios serviços administrativos, tá? 4. Deliberar. Do que vai deliberar? Mediante uma resolução. O que a Câmara vai deliberar mediante resolução? Assuntos de sua economia interna e, nos demais casos, de sua competência privativa por meio de decreto. Então, vamos lá. Vai deliberar mediante uma resolução. Nessa resolução, o que você vai ter? Assuntos da economia interna da Câmara. Assuntos de sua economia interna. Agora, se eu estiver falando de outros casos que é competência privativa também da Câmara, vai deliberar por meio de um decreto legislativo. Mas, se perguntar, a Câmara compete a atribuição de deliberar mediante decreto legislativo assuntos de sua economia? Não. Assuntos de economia é resolução, mediante resolução. Demais casos, por meio de decreto. Fechou? Ai, Rebeca, por que essas coisinhas são importantes? Porque às vezes, gente, o examinador ele só quer assim ver se você viu a legislação. Essa é a realidade, tá? Vamos lá. Recentemente, eu analisei uma prova que era lá para Manaus. Eram 40, eu analisei 40 questões. Eu olhei e falei, poxa. Era assim, o examinador pegou o artigo, só trocou uma letra, até uma letra não, exagero. Uma palavra, um termo, ou seja, às vezes parece que ele só quer ver se você teve contato com aquela legislação. Inciso sim, dar. Aqui, pessoal, é o exemplo mais assim, coerente, mais fixo de que a Câmara possui atribuições. Só dá alguma coisa, só passa alguma coisa. Por exemplo, eu só posso te dar esse caderno aqui se esse caderno é meu. Eu não vou te dar uma coisa que eventualmente não é minha e eu não tenho atribuição, eu não tenho autonomia de pegar e dar aquilo. Então, por exemplo, eu não posso pegar o carro do meu pai e falar, olha, eu tomo o carro do meu pai. Não, eu não tenho atribuição para isso, eu não tenho autonomia para isso. Então, compete à Câmara dar a posse ao prefeito e ao vice-prefeito, quando eleitos. Só que aqui nós temos 3 verbos. Dar, conhecer e afastar. Então, se na sua prova cair alguma coisa parecida, pensa em prefeito e vice-prefeito. Pode dar, conhecer de sua renúncia, ou seja, vai ter esse conhecimento caso haja uma renúncia, e pode afastá-los definitivamente do exercício do cargo. Então, se perguntar lá na sua prova, a quem compete o afastamento do prefeito e vice-prefeito? A quem compete? A Câmara. A quem compete dar posse? A Câmara. Ok? Conforme aqui, ó, caput do artigo 9º. A Câmara compete. Compete a atribuição de dar posse, conhecer da renúncia e afastar definitivamente do exercício do cargo. 6. Conceder. Quem concede, concede alguma coisa. Conceder licença ao prefeito e aos vereadores para afastamento do cargo. Vamos perguntar na nossa prova. A quem concede dar a licença ao prefeito e ao vereador para afastamento? Câmara. Tá? Câmara. 7. Autorizar. Quem autoriza, autoriza alguma coisa. Eu só autorizo se eu tenho autonomia para fazer aquilo. A Câmara compete, então, a atribuição de autorizar o prefeito a se ausentar do município por mais de 15 dias.
Então, a Câmara, ela tem a atribuição de autorizar o afastamento não. Se caso o prefeito precisar se ausentar do município, a Câmara autoriza se eu estiver falando por mais de 15 dias. 8. Criar. Quem cria? Cria alguma coisa. Cria do zero, tá? Se eu já tenho algo que está feito, que está criado, eu não tenho uma criação. Ou eu tenho uma alteração, ou eu tenho uma modificação, tá? A Câmara, então, pode criar as famosas CPIs, a Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre fato determinado, então precisa ser algo determinado, tá? Que se inclua no quê? Na competência municipal, ou seja, não pode se criar uma CPI sobre um fato que não inclua uma competência municipal. Sempre requerer pelo menos de 1/3 de seus membros. Por isso que você sempre tem muito claro essa questão de competência municipal. Porque o atuar do município, ele vai ser feito dentro da competência que ele possui. Ok? Vamos lá para o próximo slide. 9. Requisitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração. Perceba, não quer dizer que a Rebeca está ferindo o princípio, não. Nós vimos que pode ter aquele controle de fiscalização por um controle externo, por parte do legislativo. E aquela fiscalização de controle interno é por parte do executivo. Então, aqui, a Câmara pode requisitar informações, não tem problema nenhum. Ela pode requisitar alguma informação de um assunto que seja referente à administração. 10. Pode também convocar os secretários municipais responsáveis pela administração direta, rapidamente. Quem é da administração direta? Que é, no caso aqui, né? No nosso caso aqui, nós estamos falando do município, tá? Mas de forma geral da administração. Quem faz parte da administração pública direta? União, estados, DF, municípios. No nosso caso aqui, nós estamos falando de quem? Dos municípios. E a administração indireta? Eu tenho aqui, ó, as autarquias, as fundações públicas, sociedades de economia mista e as empresas públicas, tá? Ok. Ou as estatais, né? Conhecido como também estatais. Aí vem, né, fundacional, empresa pública, sociedade e economia mista, cidade de economia mista, servidores municipais, bem como também o titular da ouvidoria da cidade de Santo André para pessoalmente. Por que eu deixei pessoalmente aqui de uma cor diferente? Porque eu fiquei cismada que aqui eles podem colocar virtualmente. Aí você pensa, depois da pandemia teve muita mudança, pessoalmente. Para quê? Para que eles iam prestar informações sobre matéria de suas respectivas competências ou sobre assuntos de interesse público. Ou seja, a Câmara pode tanto requisitar informações ao prefeito, aquilo que refere à administração, como também quem que faz parte da administração? Compõe a administração. A administração pública direta, indireta, fundacional, enfim. Então, a Câmara pode convocar esses que fazem parte da administração, então, administração direta, indireta, para que eles venham prestar informações daquilo que são competências suas, matérias às suas respectivas competências, ou sobre algum assunto que seja de interesse público. Lembrando que sempre a finalidade é essa aqui, essa é a finalidade. Nós vimos isso lá na nossa aula, né, de administração. Qual que é a finalidade? Interesse público. É os munícipes.
É aquela população, tá? 11. Conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria e homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao município mediante decreto legislativo aprovado pelo voto de 2/3 dos seus membros. Rebeca, não estaria ferindo o princípio da legalidade, da impessoalidade? Não, por quê? Porque aqui vai conceder, se eu falo que vai ser feito por um decreto legislativo, automaticamente já estou respeitando o princípio da publicidade, tá? Aqui, publicidade. Pois bem, nesse caso aqui, nós temos uma concessão, uma homenagem a uma pessoa que eventualmente ele fez algo pelo município que seja relevante, importante, tá? Então isso não fere. Por quê? Porque eu tenho tudo ali mediante um decreto legislativo, não tenho nada que venha ferir a imagem nem do município, nem da administração. Eu não tenho nenhum ferimento, tá? Eu não tenho nenhum ferimento. Não estou aqui dando, vamos dizer assim, como eu falo sempre nas aulas de direito administrativo, não quer dizer que eu estou elevando alguém, não. Por exemplo, a gente sempre cita, né? O prefeito fulano de tal adquiriu aquele prédio. Não, não é isso que estou fazendo. Né? Está se concedendo um título de honraria, uma homenagem a uma pessoa. Tanto que é uma homenagem àquela pessoa. Tá? E não nenhuma atribuição que venha ali elevar o seu nome. Não, nada do jeito, tá? 12. Julgar o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os casos previstos em lei. 13. Pessoal, só um minutinho, minha caneta. Botou minha caneta. 13. Tomar e julgar as contas do prefeito e da mesa, prestadas anualmente. Aí vem sua questão. Prestada mensalmente? Não. Anualmente, no prazo de 90 dias, após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, observados os preceitos. Então, primeiro, vai tomar e julgar as contas do prefeito e da mesa, que forem prestadas anualmente, tá? Por quem? Pelo Tribunal de Contas, no prazo de 90 dias após esse recebimento, tá? A linha A. Primeiro preceito. Esse parecer, tá? Só pode ser rejeitado por uma decisão de 2/3 dos membros da Câmara. A linha C. A linha B, não temos mais. A linha C. Rejeitadas as contas, serão essas imediatamente remetidas ao MP, ao Ministério Público, para fins de direito. Ou seja, esse parecer foi rejeitado. Ok? Esse recebimento prévio do parecer do Tribunal de Contas só pode ser rejeitado por uma decisão de 2/3 dos membros. Esse parecer foi rejeitado. Após esse parecer ser rejeitado, eles serão remetidos ao Ministério Público. Ok? Ok. Então vamos lá, deixa eu apagar aqui. Tem que apagar, pessoal, senão vai tudo para outra página. Porque eu uso aqui, como é externo, então eu não consigo usar só naquele slide. 14. Zelar pela prestação de sua competência, sustando os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar. 15. Ou seja, aqui você percebe que o Legislativo ele zela pela sua competência. Então, o Legislativo ele possui competências, então ele zela por essas suas competências, até mesmo respeitando a separação de poderes. 15. Aprovar iniciativas de quem? Do Poder Executivo, que repercutam sobre o meio ambiente. 16. Aqui já é um pouquinho grande. Ele
vai apreciar a Câmara, possui a atribuição de apreciar os relatórios anuais e não mensais anuais do prefeito sobre a execução orçamentária de operações de crédito, dívida pública, aplicação das leis relativas ao planejamento urbano, concessão ou permissão de serviço público, desenvolvimento dos convênios, situação dos bens imóveis do município, número de servidores, preenchimento de cargos e funções, bem como a política salarial e apreciação de relatórios anuais da mesa, tá? Então, a Câmara compete apreciar esses relatórios anuais que são ali auferidos pelo prefeito sobre a execução orçamentária. 17. Fiscalizar e controlar. Aqui, pessoal, percebam, esse fiscalizar e controlar já é diretamente. Porque aqui você tem um papel de fiscalização e de controle aos atos do Poder Executivo, incluindo na administração indireta, tá? Lembrando lá atrás que nós falamos, não pode haver o ferimento. Se eu tenho uma competência do Poder Executivo, é Poder Executivo, que nós estávamos falando lá na aula 3, tá? Se você não viu, corra lá e veja. Bom, 18. Autorizar o referendo e o plebiscito. Aí você pode perguntar, Rebeca, o que é referendo, o que é plebiscito e qual é a diferença entre eles? Gente, o plebiscito é quando, aqui no caso, tá, apareceu como Congresso Nacional, mas nós estamos vendo aqui do... peraí, deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui e deixar só o é convocado. Bom, eu tenho uma convocação do povo antes da edição de um ato legislativo ou administrativo. Então, o plebiscito é antes da edição do ato normativo ou administrativo. No caso, cabendo ao povo, então, se manifestar por meio do voto pela aprovação ou não do texto apresentado. Então, é assim, quero isso. Povo, o que vocês acham? Tipo isso. Ela não vai falar quero, né? Então, assim, teve esse texto ali apresentado. O povo, sim ou não, ele se manifesta. Já o referendo, qual que é a diferença? O referendo é após o ato, cabendo à sociedade ratificar ou não a questão colocada para sua avaliação. Já no referendo é assim, foi feito, o que vocês acham? Por quê? Porque eles vão colocar a questão para avaliação deles, tá? Então, plebiscito antes e o referendo depois. 19. Dispor sobre a organização política, criação e transformação de cargos e funções de servidores e fixação de respectiva remuneração. Claro que observando os parâmetros legais, especialmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 20. Exercer, mediante controle externo, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, das entidades de administração direta e indireta e das funções instituídas pelo poder público. O último slide de legislação para finalizar. Parágrafo 1º. O subsídio dos vereadores, eles serão fixados por resolução em cada legislatura para a subsequente, nos termos do artigo 29, inciso 6 e 7 da Constituição. E o parágrafo 2º. Os subsídios do prefeito e do vice-prefeito e do secretário serão fixados por lei de iniciativa da Câmara, nos termos também do artigo 29, porém no inciso 5 da Constituição. Ou seja, o subsídio de vereador você tem por uma resolução. Já de prefeito, vice-prefeito, enfim, você tem por lei de iniciativa da Câmara Municipal. Ok? Bom, coloquei aqui para vocês uma questãozinha para fixação, tá? De acordo com a lei orgânica do município, compete privativamente à Câmara, entre outras, as seguintes atribuições, exceto
Quem já me acompanha sabe que aqui tem uma maçã podre. Letra A. Compete ao município não, perdão, compete privativamente à Câmara organizar os seus serviços administrativos? E aí? Bom, nós vimos que sim, são seus serviços administrativos, ou seja, eles, melhor do que ninguém, sabem o que deve ser feito, né? B. Autorizar convênio com entidade pública ou particular e consórcio com outros municípios? E aí? Quem assistiu a aula 3 viu que aqui teve uma inconstitucionalidade, ou seja, foi decidido que essa autorização de convênio com a entidade cabe ao executivo e não ao legislativo. Letra errada, letra B. Compete à Câmara conceder licença para afastamento de cargo, nós vimos isso. Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, vimos isso também. Conhecer a sua renúncia, afastá-los definitivamente do exercício do seu cargo. E a letra E também cabe julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores nos casos previstos em lei. Ok? Letra B, então, está errada porque foi declarado inconstitucional. Fechou? Bom, pessoal, essa era a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi feito com muito carinho para vocês. E essa aula vai sair no dia 4, ou seja, na quinta-feira, e provavelmente teremos aula na sexta-feira, creio eu, ser de regimento interno. Legislações como lei de improbidade, eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Provavelmente teremos aula na sexta-feira também. Ok? Fechou? E Deus abençoe a todos. Os bons estudos. Qualquer coisa, estou aqui nos comentários. É só me gritar que eu venho aqui atendo vocês. Tá bom? Fique com Deus. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.